Bem-vindos ao podcast do Caminho da Felicidade. Hoje estamos à conversa com Lisa Bom Pastor sobre o tema Psicologia, Dança-Terapia e Yoga, para perceber como é que estas abordagens se podem combinar e conduzir quem as pratica a uma maior felicidade na vida. Então eu passo a apresentar a nossa convidada. A Lisa é psicoterapeuta, especializada em dança, movimento, terapia e tem um projeto de música sagrada, o Ishvaris Mantras. Ela é também professora de yoga e meditação certificada e até hoje já acompanhou pacientes no Porto, em Lisboa e em Barcelona. Ela diz que a sua missão é inspirar aqueles com quem trabalha a conectarem-se com a sua parte mais elevada, conectando assim o corpo, a mente e o espírito. A Lisa foi professora universitária em pós-graduações ao longo de 12 anos e escreveu já vários artigos para uma coletânea de livros de terapias expressivas, que é também a especialidade dela dentro da psicoterapia que ela realiza. E neste percurso tão rico que a Lisa tem feito, existe ainda espaço para ela ser mãe de duas lindas meninas que são as suas pequenas grandes companheiras nesta jornada. Bem-vinda, Lisa! Obrigada, Tudo Susana. bem? Linda apresentação. Tudo bem, obrigada. Uma linda apresentação para uma linda pessoa. Como estás hoje? Obrigada. Estou bem, estou ótima, estou com alguma curiosidade com esta nossa conversa, porque ontem assisti a uma conversa tua também com alguém e percebi que temos muitos pontos em comum e fiquei, uau, que bom que é a Susana que me vai entrevistar. Tenho alguma curiosidade de ver aqui as nossas sincronicidades também. Que bom, é mútuo, é mútuo. Então eu vou introduzir só brevemente o nosso tema e depois começamos com as nossas partilhas para levar este conhecimento à nossa audiência. Como eu disse, o tema de hoje é Psicologia, Dança-Terapia e Yoga. E este tema convida-nos a explorar caminhos diferentes para o mesmo fim, que é o de nos sentirmos mais conectados connosco próprios e com aquilo que nos rodeia, e assim termos mais capacidade de gerar uma vida feliz. Dentro da psicologia, também é importante dizer, existem diferentes abordagens. E aquela que a Lisa nos traz é a abordagem da psicoterapia expressiva, que é uma especialidade que se focaliza no uso da criatividade e da expressão artística para potenciar o autoconhecimento. Também existe aqui no background da Lisa a competência da dança, movimento, terapia. E esta insere-se dentro do universo das terapias artístico-expressivas, criativas também, o que potencia a conexão com a nossa verdadeira identidade. E por fim, neste conjunto tão amplo e tão rico de técnicas, de caminhos, de abordagens, existe o yoga, que é um caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência primordial, com uma origem desconhecida no tempo, mas que remonta, tanto quanto sabemos, há mais de 5.000 anos atrás. Todas estas abordagens inspiram-nos a uma vida mais consciente, mais feliz e mais equilibrada, e é nesse sentido que irá a nossa conversa. Então, agora sim, Lisa, estamos muito curiosos de saber em que momento da tua vida é que percebeste que te querias dedicar ao caminho do desenvolvimento pessoal. Também seria interessante saber se existiu algum evento ou alguma influência importante que te tenha conduzido a essa decisão. Queres nos contar? Sim. Se vis em algum momento que me estou a estender muito, para-me, que eu gosto muito de falar e Fica à de, vontade. de contar histórias. Então, eu diria que esta sensação interna de que me queria dedicar ao desenvolvimento pessoal, ela é antiga, mas ela estava deturpada, ou seja, desde muito, muito nova, e muito nova antes da escola primária, que eu queria defender pessoas. Eu não sabia muito bem o que é que isto significava, mas eu queria trabalhar com as pessoas para as defender. Então eu achava que eu ia ser advogada, que eu ia defender causas. E disse sempre, eu quero ser advogada, eu quero ser advogada. Até que um dia me deparei com meu pai a explicar-me o que é que fazia um advogado e que não era só as missões boas e um pouco do bom e do mau e do que é que defendemos. E até ao 12º ano eu disse eu quero seguir Direito, e no 12º ano, quando eu estudei Psicologia, eu percebi que eu estava completamente equivocada e que na verdade o que eu queria era ser psicóloga, porque eu queria ajudar os outros a estarem bem. Então o meu encontro com a psicologia e a minha
percepção clara de que eu queria trabalhar para o bem-estar dos outros foi já quase aos 18 anos. Com a espiritualidade, porque o desenvolvimento pessoal, a meu ver, não é algo a que eu me conectei mais com a psicologia, mas sim com as várias coisas que estudei. Sim que a minha conexão com o caminho de desenvolvimento pessoal, mais através da espiritualidade, vem mais tarde, após um desgosto, uma desilusão, aos 20 e poucos anos, aos quase, sim, 28, por aí, em que eu percebi que, ok, a vida está cheia de impermanência, acontecimentos que me vão tirar do eixo vão acontecer sempre e eu tenho que encontrar aqui algo estável que faça com que eu não flutue tanto com as dificuldades que me vão aparecer na vida. E aí eu despertei para o caminho espiritual e para um pouco para a felicidade como a vejo hoje e por tentar encontrar o elo a algo estável, a algo que eu pudesse permanecer bem dentro das dificuldades também. E sim que aí houve um acontecimento específico, que foi uma relação que não correu bem na altura e que me fez, ok, vamos então procurar o que é que há de estável e a que é que eu me posso conectar. E teria uns 28 anos e comecei depois então com as taças tibetanas, o budismo, que foi o meu início, a fazer um caminho mais de desenvolvimento pessoal aliado à espiritualidade. É engraçado contares esse episódio, porque realmente tantas vezes acontece que há uma crise que nos desperta para um crescimento maior. E costuma-se dizer que não há crescimento sem sofrimento. É claro que nós sabemos que há várias formas de nos desenvolvermos, mas o sofrimento é também uma fonte muito importante de crescimento e é bom ter essa capacidade que tu tiveste de ir em busca de outras alternativas, de outras respostas e assim poder aproveitar essa oportunidade para ir um bocadinho mais além. Muito, muito interessante. E também te faz trazer gratidão às dificuldades, não é? É como o que foi sofrimento te pode abrir caminhos, não é? Sem dúvida. Aprender a ver o lado positivo da adversidade. Essa é também uma forma de tentar manter uma vida mais serena e feliz. E dentro destas abordagens que às quais tu te dedicas com tanto ênfase, em particular na psicoterapia expressiva, eu gostaria de fazer aqui um parênteses, que é o que esta abordagem parece não ser ainda muito conhecida em Portugal, ou ela tem vindo progressivamente a crescer. Esta é a ideia que eu tenho, comparado com outras vertentes da psicologia, nomeadamente a clínica. Parece também que lá fora já há mais desenvolvimento nesse sentido. Como é que tem sido a tua experiência com esta abordagem tão específica da psicologia, mais criativa, mais artística, que é também um pouco a tua cara, a tua natureza, e como é que as pessoas reagem a este tipo de caminho? Já conhecem, vêm com curiosidade, não sabem bem ao que é que vem quando vem uma sessão destas? Como é? Eu sou uma psicoterapeuta expressiva que vem da psicologia tradicional, não é? Então as pessoas quase têm esse espaço de poder ir a uma psicoterapia que consideram um pouco mais alternativa, no sentido que é diferente, ou de ir com a atitude, não, eu quero algo mais tradicional. Aparecem ambos os casos. Normalmente são pessoas que acreditam, não acontece muitas vezes, e tu fazes, imagino que clínica também não te acontecerá. Quando as pessoas vêm ter connosco é porque de alguma forma acreditam no nosso trabalho, é porque de alguma forma veem que nós as podemos ajudar. Então vem gente claramente que quer dançaterapia ou que leu sobre psicoterapias expressivas, percebeu que há uma psicoterapeuta expressiva no Porto e quer psicoterapia expressiva, e vêm outras pessoas que têm alguma curiosidade, mas vêm camufladas por não, eu quero um processo psicoterapêutico normal, tradicional. Assim como eu também faço coaching psicológico, também há pessoas que dizem que querem um processo de coaching porque é algo como mais estruturado, que elas podem ver o princípio, o meio e o fim, há objetivos concretos e depois lá para meio do coaching já estamos a fazer psicoterapia, ela já não quer nada de coaching. Então eu acho que as pessoas também usam um pouco este aspecto de eu ser uma psicoterapeuta de um estilo diferente no proveito das suas próprias necessidades. Há pessoas que só têm curiosidade, há pessoas que sabem o que é para algumas pessoas, não é para todas, mas a maioria adapta-se porque a psicoterapia expressiva é super vasta e nós temos sempre a linguagem verbal também, e
No meu caso, eu posso sempre adaptar ao que eu acho que são as necessidades daquela pessoa. Claro que é um caminho diferente de Barcelona, por exemplo. Não é? Em Barcelona nós somos imensos. Há escolas de psicoterapeutas expressivos. Em Portugal isto é algo muito mais recente, mas há muita abertura para os recursos expressivos em psicoterapia. Sim. E tem realmente, notas que tudo o que são recursos expressivos, a conexão com o inconsciente é muito imediata, porque não estamos com aquela... com os recursos treinados para o nosso ego, não é? A nossa palavra está muito treinada para o nosso ego, para como devemos dizer, como queremos dizer. Tu colocas alguém a desenhar ou a dançar, e a não ser que seja uma bailarina treinada, não é? Com técnicas específicas, a pessoa vai muito mais direta em ponto ao inconsciente e ao que é verdadeiro nela, do que se lhe pedires para expressar verbalmente essa ideia. Então, eu sou uma apaixonada por esta área. É toda uma linguagem mais simbólica, não é? Por Sem isso não dúvida, tem a mais metafórica. barreira, não tem a barreira da mente, do ego, e por isso traz à superfície material muito rico e muito genuíno com o qual trabalhar. E As dentro barreiras, na verdade, elas podem acontecer na mesma. Imagina, quando eu começo a mover, eu estou preocupada, o que é que o outro está a ver, mas como é que os outros se movem, os outros movem-se mais que eu, ou de forma mais livre. Existem, mas realmente muitas vezes é muito menos controlado, ou é um momento e depois a pessoa quando solta, não é como a palavra, que é algo que nós usamos todos os dias. Não é? E para quem não conhece esta abordagem, queres-nos explicar um pouco no que é que ela consiste? Como é que será uma sessão de psicoterapia expressiva? E estás-me a falar da pessoa ver que os outros podem estar a observar e se inibir um pouco. E já agora, se puderes dizer se faz isto só individualmente ou também em grupo, ficamos já a conhecer as valências. Eu, na verdade, sou dança-movimento terapeuta. A minha formação, a minha especialização mais vasta, que foram 3 anos, é quase uma licenciatura, é de dança-movimento terapia. Ainda que, como eu estudei psicodrama, musicoterapia, arte-terapia, em Portugal deram-me o título de psicoterapeuta expressiva, uma associação, e eu realmente trabalho com a dança-movimento terapia de forma transmodal. Eu utilizo os outros recursos na dança-movimento terapia. Então, podemos lhe chamar uma dança-movimento terapia à minha forma, não é? Ou uma psicoterapia expressiva. Ela acontece individualmente ou em grupo, há as duas formas de utilizar esta técnica psicoterapêutica. Ela não é uma terapia, não é como terapêutico, porque ir ver a praia para mim pode ser terapêutico, ou ir andar na montanha para mim pode ser terapêutico. Ela é uma psicoterapia, ela trabalha com processos intrapsíquicos, somos psicoterapeutas as que temos esta abordagem. E ela desenvolve-se, há como 4 fases da sessão, em que nós recebemos a pessoa, ou o grupo, ela pode ser individual ou em grupo, de forma verbal, com palavra, fazemos um aquecimento, depois há como uma parte de improvisação, do processo, onde pode haver um movimento, as artes plásticas, dramatizações, a música, há sempre os rituais, estão presentes em toda a sessão, e há uma verbalização final, onde nós vamos dar como um sentido, porque muitas vezes metaforicamente passam-se imensas coisas numa sessão, e é na verbalização final que nós vamos dar um sentido àquilo que aconteceu. É como no yoga, a prática do tapete é apenas um treino para a nossa vida, não é? Então aqui é igual, a prática que acontece no contexto de improvisação da dança-terapia, ela é como uma ponte para a tua vida, para te trazer ferramentas novas para a tua vida. E de alguma forma o movimento, as artes plásticas, a música vai trabalhar mais com material inconsciente e na verbalização final nós vamos trazer consciência ao que aconteceu e os insights podem acontecer tanto na improvisação como posteriormente na verbalização final. São processos normalmente com seguimento, a não ser que sejam workshops, são mais pontuais, mas normalmente é uma psicoterapia e, como sabemos, é algo com seguimento. Tem várias sessões. Uhum. Então, no fundo, há um espaço para a pessoa expressar e trazer ao de cima aquilo que esteja na sua vida interior e depois há um momento para fazer uma espécie de síntese ou reflexão e integração sobre aquilo que foi trabalhado na sessão. É isso? Isso mesmo. E tu fazes estas sessões com regularidade, anuncias no teu calendário, ou a pessoa contacta-te e marca individualmente e sabe na altura qual é que é a disponibilidade?
neste momento estamos num momento muito particular da humanidade, não é? Então, neste momento eu estou a retomar os presenciais agora, só agora. Eu trabalho muito com grupos de formação. Eu, durante muitos anos, como tu disseste, fui professora universitária, sempre na área das terapias expressivas, e então eu realmente, as pessoas procuram muito para as formações, para se desenvolverem como terapeutas pelo movimento. Em termos de grupos, eu neste momento não faço grupos presenciais, já há um bom tempo, sim que estou a retomar as consultas individuais, e aí as pessoas sim marcam comigo, e o meu espaço é no Porto, e agendamos consultas individuais. E também fazes este trabalho à distância, online, ou sentes que ele não resulta Estou tão a ter bem? a primeira experiência de formação online. Consulta online em dança, movimento, terapia, não. Faço alguns processos de coaching, mas em dança, movimento, terapia, consulta individual, não, ainda não me rendi, quem sabe. Muito bem. Então, e neste caminho tão bonito que tens percorrido, é inevitável falarmos de algo que é muito teu, é muito a tua cara quando falamos do teu nome. Quem já te acompanha só consegue pensar nos mantras que são lindos e que tu cantas com tanta alma. Queres-nos contar como é que a música surgiu na tua vida? Sim, também mais uma história de que desde pequena que eu gosto de cantar e tive formação musical e estudei órgão e desde miúda. Lá para os 16 anos estudei um pouco de guitarra, era daquelas, tinha alguma rebeldia da adolescência, daquelas que andavam com a guitarra às costas e os festivais de música e tudo isso que a maior parte dos adolescentes passou. E na faculdade eu vou para a tuna feminina e na tuna eu percebo que eu tinha alguma facilidade de me adaptar, que era diferentes instrumentos, que era diferentes vozes, eu tinha alguma formação musical, mas não muito. Então, na Tuna, eu tive um contacto direto com a música e aos 22 anos, quando eu saí da faculdade, eu percebi que aquele meu estilo mais rebelde e tal, aquilo já tinha que acabar, e então cortei com tudo e cortei também com a música, curiosamente. Deixei a guitarra, arrumei a guitarra e pronto, já está, há 22 anos, agora sou psicóloga, fui trabalhar com a psiquiatria, então eu decidi que queria montar todo um papel que não era eu, mas pronto, fazia parte. E mais tarde, quando eu começo a despertar para a espiritualidade, como tu disseste na minha introdução, eu fui estudar para a escola de Shivananda, eu fiz a minha formação na Argentina, intensiva, como tu, de um mês, e aí eu percebo que a minha forma... Eu aí tinha resgatado já a minha guitarra, não sei, já aos 30 anos, tinha resgatado a minha guitarra, mas eu não sabia muito bem o que fazer com ela. Eu nem sabia o que é que eu queria cantar e o que é que eu queria tocar, eu só sabia que gostava de cantar e tocar. Então, quando eu vou para a escola de Shivananda, eu percebo que a minha forma mais direta de me conectar com o divino era cantando. Era o que me era mais natural, as posturas e Sirsasana, e pés de cabeça para baixo, pés para cima. Aquilo fazia algum sentido, mas não era a minha. Não é? Aquilo que realmente me conectava era o Bhakti Yoga, era cantar mantras e sentir a vibração do som, e eu percebi, ok, este é também a minha missão, é de alguma forma enverdar pela música. E quando voltei da Argentina, aí decidi começar a cantar e a tocar. Isso foi em que ano? Eu não sei precisar o ano, mas eu diria que eu tenho 42 anos, isto foi aos 30, por aí. 30 e qualquer coisa, foi há 10, 12 anos. E, e o teu projeto musical chama-se Ishvari's Mantras, correto? Sim. Para quem não está dentro da linha do yoga e não sabe já este significado, queres explicar o que é que significa Ishvari? Uhum. Como é que se conecta com o teu Então, projeto? sim, Ishwari é o meu nome espiritual. Eu, eu como disse, comecei pelo budismo e eu comecei no yoga, eu não sei se me vais perguntar isso ou não, mas eu comecei no yoga em Portugal com o professor Miguel Homem, com o professor Pedro Kuffer e com a professora Glória Arieiro em workshops, retiros, coisas pequeninas. Eu não percebia nada do que era o yoga. Então, eu comecei com eles em Portugal e eu decidi que queria fazer alguma coisa
e encontrei um curso de Kundalini Yoga um fim de semana em Espanha. Achei, não sei, achei alguma graça e conectei-me de alguma forma com a energia que eu sentia ao pensar naquele workshop e fui fazer. E nesse workshop alguém que me diz, um professor de Kundalini Yoga que me diz, se queres ser uma boa professora de Kundalini Yoga, primeiro devias te formar em Hatha Yoga. Ou seja, primeiro devias ser Hatha Yoga, se queres ser uma boa professora de Kundalini Yoga, algo assim. E eu fui para o computador, nem sabia as diferenças, né? E descobri esta formação de Shivananda, que na altura achei super interessante ser na Argentina, porque eu gostava de pegar na mochila e viajar. Disse, olha, então vou eu para a Argentina. Quando cheguei à comunidade, eu sabia realmente muito pouco. Eu acho que nunca tinha feito uma aula de yoga. Eu tinha feito uns workshops com o Miguel e com o Pedro e pouco mais. Então eu cheguei à comunidade e havia a possibilidade de nós fazermos a iniciação pelo mantra pessoal, eles davam este nome, tu também deves ter feito isso na Índia, não é? Deves ter Sim, tido essa sim, sim. possibilidade. E depois havia a possibilidade de pedir o teu nome espiritual. Quando foi o mantra pessoal, eu conectava muito com Saraswati, com a deusa das artes e da sabedoria, não é? Então eu estava tipo, meu nome espiritual vai ser Saraswati, mas eu estava mesmo, eu tenho a força de atrair o nome que eu quero para mim. E quando a professora diz Ishwari, e eu, Ishwari, não, sou Saraswati, pensava eu. Então, depois eles explicaram-me que eu fiquei um bocadinho frustrada até, não era a minha expectativa de estar a pedir, não sabia bem o quê, porque eu sabia muito pouco daquilo. Então, eles explicaram-me que Ishwari era como uma junção das características de Saraswati, de Durga e de Lakshmi, que são como as três divindades, não é, que estão relacionadas com Shiva, Vishnu e Brahma. Então, na altura, deram como o sentido de a deusa soberana. E diziam que o teu nome espiritual, ele apontava ao teu caminho. Então, eles diziam, Ishwari, o teu caminho é encontrares a deusa soberana que há em ti e que há nos outros, não é? Então, este caminho de, ok, se me chegou um nome que inclui características de Saraswati, mas ainda traz outras, isto é uma mensagem para mim. Então, quando eu decidi lançar o Ishwari's Mantras, o projeto, eu disse, por que não dar-lhe um nome que me foi atribuído a mim, Ishwari. Que mais tarde, como eu me dediquei ao Kundalini Yoga, eu não via eu não queria mudar o meu nome espiritual, porque eu sentia como o meu já. Então eu pedi dentro da comunidade Kundalini se eu podia trazer o Kaur, que é o nome que colocam no fim dos nomes espirituais em Kundalini Yoga, se eu podia trazer ao meu nome espiritual. E o mestre concedeu na altura, então eu fiquei Ishwari de Shivananda Kaur, do Kundalini Yoga. Uau! Significa princesa. A princesa, deusa soberana. Não sei muito bem como é que nós podemos traduzir. Isso não é nada pouco. Não é É algo uma bastante grande responsabilidade. de responsabilidade, mas tu claramente tens essa plenitude de qualidades e é um nome que encaixa muito bem em ti, revela muito daquilo que tu és, quando te vamos acompanhando e conhecendo um bocadinho melhor, é perfeito. E realmente é bonito esse processo, é bonito porque as coisas chegam até nós de uma forma muito própria e costuma-se dizer que não há coincidências, tudo tem um motivo. E é engraçado como o caminho se coadunou dessa forma a que tu pudesses ter depois essa consciência de que tens tantas qualidades dentro de ti que não seria apenas a Sarasvati, mais ligada às artes, à sabedoria, mas tudo o resto. Muito interessante, muito interessante. Eu também fiz esse processo dos mantras quando estive na Índia e confesso que na altura, o meu mantra é Durga, na altura fiquei muito ligada ao mantra, entretanto eu gosto de mantras variados, já pratiquei com muitos outros, mas eu acabo sempre por voltar ao meu mantra. É muito engraçado. Quando fazes uma iniciação deste tipo, provavelmente também sentes o mesmo, o teu mantra pessoal tem realmente uma força muito grande. E se tu consegues usá-lo depois na tua prática, ele traz-te muita força e muita clareza, muito discernimento, até perante alguns desafios que vais enfrentando na vida. Eu acho que é uma forma muito boa de trabalhar dentro do yoga, dentro dos mantras, com o despertar da nossa potencialidade. É muito bom trazeres esse tema à nossa conversa. Obrigada. E de alguma forma, claro, o meu era a Saraswati e eu depois dediquei-me
à música, não é? E eu sou uma mulher das artes, então sim, de alguma forma ele guia-te muito também o teu caminho. E tu cantas lindamente, tens uma voz maravilhosa. Quem já te ouviu, eu acredito que existam muitas pessoas a acompanhar este episódio que já te conhecem também pela tua música, sente com certeza que quando tu cantas, nós somos transportados quase para um estado de meditação ou de êxtase, é transcendental, é incrível. E eu quero te perguntar, quando tu cantas mantras, quando decidiste começar a cantar mantras em Portugal, foi preciso teres alguma coragem extra, porque estás aqui num país tradicionalmente católico, onde já existe bastante trabalho de yoga, muitas pessoas agora que já desbravaram o caminho e que estão a trabalhar muito bem na nossa área, mas não deixa de ser uma prática oriental que tu trazes e cantar numa linguagem que não é nossa, não é? Em sânscrito. Sentiste que foi necessário abrir caminho aí também, desbravar terreno, ou que o teu projeto foi logo acolhido assim com muita suavidade e naturalidade? Como foi? Eu acho que sou uma afortunada. Eu luto pelas coisas, mas depois de alguma forma o caminho apresenta-se favorável às minhas lutas. Eu não tinha pensado nisto, ou há muito tempo não pensava nisto, mas agora que falaste pela cultura que nós temos em Portugal, eu lembrei-me que uma das primeiras vezes que eu toquei para várias pessoas foi a convite do meu sobrinho Guilherme e da minha sobrinha Mafalda, ainda que era mais para o Guilherme, ele era pequenino, para ir tocar ao colégio dele, que era um colégio católico, com dezenas de crianças, pequenitos. E eu lá fui. Era um pedido do meu irmão para eu tocar na escola do meu sobrinho, que era um colégio católico. Eu lá fui com as minhas roupinhas indianas, com a minha guitarra às costas e pensei, vamos ver como é que começava. E quando eu comecei a cantar um mantra, que é o Ayodhyavasi Ram, o mantra Ram, que não é um mantra fácil, Ayodhyavasi Ram, 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 Dasharatanandana Ram, que está no meu primeiro CD, ele está no Spotify. É lindo, é lindo. Eu ouvi dezenas de crianças a cantar comigo. E eu pasmei na altura, porque eu pensei, como é que é possível estas criaturas saberem o meu mantra? E eu percebi que eles ouviam com as educadoras, eles tinham menos de 6 anos na altura. Eu percebi que eles ouviam com as educadoras, em contexto de sala, o meu mantra. E aquilo foi um hiper abraço ao meu projeto. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Como é que é possível um mantra que supostamente é um mantra difícil, não é? Lembro-me que fiquei super emocionada a ouvir os pequenitos, e isto é para te introduzir o tema de que eu fui muito bem acolhida por toda a gente desde o início. E não foi difícil, não foi difícil. No início havia muito o meu próprio preconceito das minhas exigências pessoais, em que eu não sentia que estava realmente preparada para partilhar. E lembro-me da Glória Arieiro. A Glória Arieiro e o Pedro Kupfer tiveram um papel, eles talvez não saibam, mas eles tiveram um papel muito importante no meu caminho, porque eles tiraram uma exigência da perfeição que eu não tinha. Eu não estudei sânscrito, não é? Eu não estudei Gurumukhi, eu canto num idioma que eu não estudei. E eles tiraram uma questão da perfeição, apesar de eles serem bastante perfeitos dentro do que são os ensinamentos do yoga, e disseram: tu cantas com o coração, com devoção, isso é o mais importante. E isso deu-me um impulso, isso deu-me uma segurança que eu não tinha nesse momento. E há que realçar aqui que os meus segundo e terceiro CD, que foram realmente os mais elaborados, o primeiro foi uma brincadeira, porque aquilo não era para ser um CD, mas o segundo e o terceiro, eles foram inteiramente financiados pelo meu público, que é uma coisa que ainda hoje me emociona, não é? Não foi pouco. Eles foram inteiramente financiados por quem me ouve. E isto diz muito, realmente as pessoas apoiam o meu projeto, acolhem, e mais que o meu projeto, eu sinto que me acolhem a mim, no meu todo, porque eu nunca tive uma crítica. Há pessoas que dizem, ela faz muitas coisas, ela é yoga, é dança-terapia, é yoga para crianças, mas as pessoas dizem mais com curiosidade, aquela coisa de sentir que as pessoas não me apoiam.
eu não sinto isso. E se sinto é muito pontual e não é algo que tenha um impacto em mim, porque cada pessoa traz o que ela própria tem dentro de si, não é? Mas o apoio é super lindo, é muito, muito bonito. Então eu não senti dificuldade, não. Pelo contrário, senti muito acolhimento, muito amor, muita vontade das pessoas perceberem o que é que eu faço, qual é o caminho, como é que elas podem fazer. Sim, é muito bonito. Maravilha, maravilha. Isso é também um grande reconhecimento da qualidade do teu trabalho. E Sim. eu acho tão engraçado tu dizeres que o teu primeiro CD foi uma brincadeira, porque eu conheci-te graças ao teu primeiro CD, eu, na altura em que tu lançaste, não sei se te lembras, foi no Espaço Namasté em Luís, Odivelas, com o Luís, foi fantástico ele ter-te convidado para ir lá dar um pequeno concerto. E eu lembro-me perfeitamente de tu chegares com o teu colega, do espaço todo montado, e foi um ambiente tão íntimo, e tu estiveste lá. O que eu pensei foi, esta rapariga, éramos mais jovens, não é? Está aqui, ela tem esta propriedade toda, tem este carisma, tem esta sabedoria, tem esta energia, e está aqui de uma forma tão descontraída, tão humilde. É impressionante, porque já na altura se sentia que tu tinhas imenso talento e tens imenso talento, e que este projeto só poderia crescer imenso. Eu fico mesmo muito feliz de estarmos aqui agora, 10 anos depois ou mais, a conversar e do teu trabalho ter-se expandido já tanto também. É muito, mas eu muito. digo-te, Susana, que o primeiro CD ele foi gravado por um amigo meu, que entretanto gravou todos, que é o Paulo Miranda, que é um produtor de Viana do Castelo, assim, antigo no país e com algum reconhecimento. E foi tipo, ó Paulo, olha, eu quero fazer uma maquete para mandar para as escolas de aula, é preciso que tu me ajudes. Então eu cheguei lá com os meus gongos, com as minhas taças, e ele foi amoroso e deixou-me pôr incenso no espaço, e queres pôr alguma essência, põe, e queres pôr coisas a decorar para te sentires conectada. Então aquilo foi eu a tocar, eu tocava guitarra, e nunca me tinha ouvido a tocar guitarra e cantar por cima e fazer várias vozes. Depois ele disse, olha, aquele instrumento vai soar bem aqui, toca aquele instrumento. Eu ia, tocava gongo, e depois punha alguma percussão, mas era o primeiro CD, só eu é que participei, sou a única, a única pessoa que toca no CD, e o Paulo fez arranjos. Então, claro, ele musicalmente, eu hoje ouço, e eu posso dizer que há mantras que me custa, inclusive, ouvir, porque ele musicalmente ele tem imensas falhas, não é? Ele não é um CD trabalhado como o segundo e o terceiro. Mas há muita gente que diz, ai, mas ele é o mais bonito, que é como é o mais autêntico, é o mais real, não é? Então pronto, foi assim. E no final ele disse, Lisa, temos um CD. Temos um CD. Temos um CD. Eu falei com outro amigo que é designer gráfico e disse, olha, queres fazer a capa de um CD? Que é um designer que eu gosto muito também. E pronto, e nasceu assim, nasceu assim. Eu acho que é essa exigência que depois o profissional, quando vai avançando, vai tendo essa noção, não é? Do que é que está menos bem ou melhor, mas realmente o teu primeiro álbum, que ainda não ouviu, aconselho vivamente a ouvir, é maravilhoso, é mesmo muito bonito. E ainda hoje eu não consigo ter essa noção das falhas musicais, também não é a minha área, não tenho esse ouvido treinado, mas eu acho que ele é fabuloso, é muito autêntico como tu dizes, e faz tudo parte do percurso. Está no Spotify, quem quiser ouvir, o primeiro e o segundo estão integralmente no Spotify. O O terceiro terceiro está não, à mas venda, também não está é? assim. Lançaste em Sim, o ano tem passado. alguma música no Spotify e sim, eles todos conseguem encontrar através do meu site. Sim. Houve algum que te tivesse dado mais gosto de produzir, destes três? Eu gostei muito dos três de forma diferente. O primeiro foi uma redescoberta. O segundo foi num momento da minha vida que eu estava muito focada no Kundalini Yoga e então ele tem muito essa energia. E o terceiro foi um renascimento, é um CD integralmente de Kundalini Yoga, mas eu sentia como uma despedida também. Ele chama-se Chausha, Pureza. Então eu sentia era como redescobrir-me, como recomeçar, não não como não me despedir com tristeza do Kundalini Yoga, porque eu não me despedi, ele continua a viver em mim, mas não da forma que vivia, não é? Que coincidiu com uma altura da minha vida de uma grande mudança. Então, de alguma forma, eu quis também honrar tudo que eu vivi, mas foi dizer a mim mesma, ok, ser puro não é vestir de branco, não é andar de turbante, ser puro é ser verdadeiro. E eu não quero mais
ter que fazer de determinada forma. Eu quero ser como sou. Então foi como honrar essa fase da minha vida, e tanto que depois vem a pandemia e eu quase não fiz tour com ela, eu quase não apresentei esse CD de lado nenhum. Então é mesmo curioso como ele fez parte de honrar essa fase da minha vida, e é um CD lindíssimo, eu acho que musicalmente é o mais bonito de todos para mim, é um CD que realmente eu tenho muito amor, mas que foi um encerrar de uma fase e um recomeçar e um partir para outra. O encerrar de um ciclo. Sim, sim. É engraçado, estes teus projetos acompanham também diferentes fases da tua vida. E tu tens Uhum. algum projeto musical já pensado? Este último é ainda relativamente recente, não é? Lançaste em 2019, será? Ele foi gravado em agosto de 2019, ele foi lançado no final de 2019, teve o concerto de apresentação em dezembro, depois iniciou a pandemia, não é? E eu agora, eu precisei, o meu percurso, eu não sei muito bem quanto tempo nós vamos ter para o que tínhamos pensado, mas eu vou aproveitar para relacionar aqui com outra pergunta que nós tínhamos pensado. O meu percurso foi a psicologia, em que eu senti que eu estava a tocar no aspecto da mente, daí eu passei para a dança-terapia, em que eu senti que era o corpo, que eu queria focar no corpo, e com a dança-terapia eu sentia que me faltava um ponto do triângulo, faltava uma questão da alma e da espiritualidade, e então eu fui para o yoga e para a meditação. E eu pensei, no yoga e na meditação, eu junto tudo, este é o meu lugar. E com o Xauxa, com o último CD e com o fechar de um ciclo, eu percebi que na minha história o yoga não me libertou, porque não é a minha natureza é a música e é a dança. Eu sou das psicoterapias expressivas, eu sou dos mais expressivos, eu sou da dança, da música, da expressão artística. Então eu percebi que o yoga foi super importante para eu integrar, para eu ser uma melhor psicoterapeuta expressiva. Entendes o que eu quero dizer? Então este tempo não é que eu esteja afastada do yoga, porque eu considero a minha filosofia de vida, mas eu estou no palco das psicoterapias expressivas que integram o yoga. Sim? Então, como projetos futuros, eu neste momento a minha vida sofreu uma reorganização grande, eu estou mais dedicada à dança-terapia, e com a pandemia eu não posso fazer grande música que não virtualmente. Assim que eu puder, eu vou voltar aos concertos, eu vou voltar à música noutro formato. Ou seja, eu vou continuar a cantar mantras, mas eu sinto que eu sou livre. Eu não preciso de cantar mantras só em Gurumukhi ou só em sânscrito, e eu comecei tipo, a adaptar e a fazer mantras canções, em que eu junto os mantras com palavras em português e em que eu quero a música para o desenvolvimento pessoal mais contemporâneo. Entendes o que eu quero dizer? Sim, perfeitamente, sim. Então eu acho que o meu projeto agora é um pouco... o meu caminho foi este, para eu chegar aqui e dizer, ok, neste momento eu sinto que a música e os mantras são transformadores para as pessoas, uma forma de conexão com o divino e com o ilimitado muito imediata, e eu quero trabalhar mais os mantras canções, como quem esteve no concerto em Lisboa, como a Kali Shakti, ou o Narayana, como mais mantras com canções. E as pessoas que não são do yoga, mas querem cantar mantras, como é que elas podem começar a desenvolver este trabalho? Porque nós estamos aqui a falar de diferentes abordagens, e é muito importante conhecer a tua vivência e também transportar agora para a realidade das pessoas o que é que elas podem extrair aqui da nossa partilha. Como é que elas podem integrar os mantras na sua vida, mesmo que não tenham este background do yoga? Tens alguma dica, algum conselho, alguma sugestão para dar? Cantando. Cantando, Impulso? escutando, cantando, colocando os mantras a tocar e perceber como é que aquilo vibra nelas, não é? É para todos, mas pode não ser para todos. Há pessoas que já tive uma aluna, eu também dou formação de mantras em algumas formações, de yoga para adultos ou crianças, e há pessoas que dizem, não, eu não sinto ligação nenhuma, está tudo bem, não sentes ligação, não há problema nenhum. Agora, quem sente alguma curiosidade e sem
não coloquem uma exigência grande em perceberem o significado de cada palavra, importa, mas não importa. Então percebendo que mantra é que vibra naquela pessoa e cruzando esta, sabes, com uma vivência de como é que é para mim cantar mantras. Claro que se eu canto mantras do Kundalini Yoga, eu devo fazer primeiro os mantras do Kundalini Yoga, devo terminar com o Eterno Sol, devo repetir 11 vezes, não sei quantos minutos. Isso é estrutura, está? Ok, eu respeito, eu sou da liberdade. Então, explorem a vossa voz, saquem a voz cá para fora, cantem, ouçam e vejam como é que vocês se sentem, com o que é que vocês se identificam. Maravilhoso. E podem começar com os mantras que tu gravaste, que são tão bonitos. Queria te perguntar também, tu deves ter contacto com imensas pessoas, dentro da psicoterapia, dentro dos concertos, da parte do yoga, ou seja, estas três abordagens e caminhos devem trazer ao teu encontro pessoas de muitos backgrounds diferentes e eu imagino também que com condições diferentes. Imagino que te venham procurar por necessidades diferentes. Como é que tu fazes para adequar as abordagens às necessidades das pessoas? E será que sentes que há determinadas abordagens que tu já sabes que vão funcionar melhor para um determinado tipo de problema? Por exemplo, uma pessoa ansiosa ou deprimida, tens mais ou menos ideia do que é que tu podes usar com ela? Ou isto vai depender muito de caso para caso? O que é que tu tens descoberto neste teu caminho tão complexo? Depende muito, não é? Até depende, imagina, às vezes uma bailarina, às vezes não é a melhor forma para ela nós fazermos uma intervenção através do movimento. Outras vezes é mesmo a melhor forma para ela. Depende realmente muito de como é que aquela pessoa recebe diferentes estímulos externos. Entendes o que eu quero dizer? Como vem alguém com uma ansiedade, que ela venha à procura e como é que, quão à vontade ela se sente com um trabalho, por exemplo, mais corporal. Não significa que alguém que está mais próximo da música, a intervenção melhor seja a da música. Às vezes é o oposto. Por exemplo, a minha linguagem natural é a música, mas eu senti que me devia especializar em dança-terapia e não em musicoterapia. Porque eu sentia que a música me era natural e que era a dança que me ajudava a abrir, sabes, a abrir caminhos e a tirar couraças e a descobrir mais sobre mim. Então vai sempre depender muito, mas sobretudo é muito respeito pela história daquela pessoa e por o que é que aquela pessoa acha que é o melhor para ela. A meio do caminho, tu podes notar que é outra coisa e podes adaptar-te, mas eu inicio sempre pelo respeito por aquela pessoa, pela escuta de qual é a necessidade daquela pessoa, por o que é que ela procura comigo, e então depois, mais tarde, se eu vir que há espaço para isso, passo então para outra abordagem. Respondido, Susana? Sim, perfeito, claro. Claro que sim, é o que faz todo o sentido. Eu tenho uma curiosidade, dentro da dança movimento terapia, nós temos chamado de dança terapia, mas é de facto esta abordagem da dança movimento terapia, que é uma abordagem específica. Como é que é o trabalho ao longo do tempo? Como é que tu desenvolves esta conexão com a pessoa? Podes contar-nos um bocadinho melhor? Eu tinha aqui a ideia que pode haver quem não saiba muito bem no que é que consiste, se é preciso saber dançar, se não é, se o que é que Então, ela pode receber de benefício desse tipo de trabalho? Acho que seria interessante deixarmos isso presente. O que é que tu achas? sim. A dança movimento terapia é uma técnica psicoterapêutica, então ela vai trabalhar da mesma forma que outra técnica psicoterapêutica para o bem-estar daquela pessoa, para que ela, os seus próprios processos sejam processos mais saudáveis. Então, tudo o que nós somos como pessoas e a forma como está estruturada a nossa psique, isso está refletido no nosso corpo. E da mesma forma que se em psicoterapia, seja ela verbal ou seja de que tipo for, se nós fizermos uma alteração psíquica e emocional, isso vai ter um reflexo no nosso corpo. Na dança-terapia nós acreditamos que muitas vezes começando pelo corpo, nós vamos conseguir esse mesmo efeito ao nível da psique. Então o que nós vamos fazer é, como terapeutas, nós vamos mediar esta relação terapêutica muito através da abordagem corporal. E pensa que da mesma forma que o silêncio faz parte da música, a pausa faz parte do movimento. Nós nem sequer temos que dançar.
Nós podemos estar só a respirar juntos, nós podemos estar só a perceber como é que está a respiração do outro e como é que eu me relaciono com o outro através da respiração. Nós podemos estar apenas a mover as nossas mãos. Sim, eu posso estar apenas a fazer uma coreografia com as minhas mãos em que eu descubro algo sobre mim ou sobre aquela pessoa. Eu não tenho que saber dançar de todo. Às vezes saber dançar dificulta o processo psicoterapêutico em dança movimento terapia, mas sim que eu vou explorar todo o meu mundo interno através do movimento. E para isso eu posso simplesmente estar em pausa, ok? Eu posso simplesmente estar quieto, eu posso fazer uma visualização criativa e nem chegar a mover. Eu posso trabalhar com gente em cadeira de rodas, eu posso trabalhar com gente acamada sem ter que mover. Já fizeste esse trabalho com pessoas com esse condicionamento? Com cadeira de rodas eu nunca fiz, mas já trabalhei com crianças com limitações físicas grandes, que tinham que ser sentadas e ficar sentadas. Lembro-me, os meus artigos são quase todos escritos em forma de metáforas. Imagina, como autista, eu chamo-lhe Noa, a menina do baú. A Noa ainda nem era projeto, a minha filha, já foi há muitos anos. Ou com uma adolescente de risco, delinquente, eu chamo-lhe a história da fada bruxa que vivia na corda bamba e falo da polaridade dela. Então houve um rapaz, uma vez com quem eu trabalhei um bom tempo, que ele tinha uma deficiência motora e mental grave, e ele passava a maior parte do tempo sentado e com a cabeça baixa. E eu lembro-me que comecei a escrever o caso dele, mas depois eu nunca terminei, nem sei onde isso está. E eu chamava-lhe o pianista. Não me lembro que nome é que eu usei, o pianista, porque o movimento dele era este. Eu quase só conseguia trabalhar através do movimento das mãos. O feedback que eu tinha pós-sessões era que ele estava de alguma forma mais estável, mais tranquilo, mas não é, pronto, nunca podes esperar, não podes ter umas expectativas super elevadas de fazer um trabalho corporal com alguém que está com enormes limitações. Mas de alguma forma eu sentia que aquilo era positivo para ele, tanto que ele veio às minhas consultas durante algum tempo. Não é a minha linha preferida, a minha aquilo que me faz mais vibrar é o trabalho com mulheres e com a população dita neurótica normal e em descobrirmos estes nossos padrões enraizados que muitas vezes nos dificultam ser melhores e principalmente ser mais felizes. Então o trabalho que mais me faz vibrar realmente é o trabalho com as mulheres. Tenho muita curiosidade pelo trabalho com os casais, que é algo que eu ainda hei de explorar algum dia. E dentro deste trabalho com as mulheres, lembras-te de algum caso especial que nos queiras agora de repente contar? Não De sei, alguma transformação? eu posso te contar algo como, não sei, olha, um que eu ganhei muito carinho, já foi há muitos anos, com uma mulher com depressão que eu tinha, uma depressão crónica que arrastava há muitos anos. Ela na altura não era mãe ainda, ela queria muito ser mãe, hoje é mãe de um rapaz, é alguém com quem eu de vez em quando ainda falo. E eu lembro-me de como ela tinha uma postura ombros para a frente, peito para trás, cabeça para baixo, como ela tinha associado uma baixa autoestima, uma dificuldade de aceitação sobre ela própria, como ela queria ser uma pessoa que não era. Então eu lembro-me de nós explorarmos em estúdio, porque eu chamo-lhe como laboratório de experiências, explorarmos ela mover-se como aquela pessoa que ela achava que era super confiante e como ela gostaria de ser, e do impacto que aquilo tinha nela e dela perceber que afinal aquilo era tudo uma fantasia dela, ela nunca se sentiria feliz a ser como a outra pessoa era, isto tudo através do movimento. Eu lembro-me quando começamos a fazer trabalho físico, dela fazer alguma abertura, de como a autoestima dela começou a mudar, como ela, porque ela não via nada, então ela achava que ninguém olhava para ela, que ela não tinha valor, e de repente só com um simples trabalho, não era um simples, nós tivemos em psicoterapia, eu diria que não sei quanto tempo, mas foram vários meses, se não anos. Então, de que forma a autoestima dela foi mudando, de que forma ela foi vendo os outros e comunicando com os outros. Pronto, não sei se isto te dá pistas de como trabalhamos. Sim. E quem te quer contactar para além das consultas, para além das terapias,
para fazer algum tipo de formação contigo. Eu sei que tens algumas formações, alguma online, penso eu, que tu ofereces formações nestes ramos. O que é que tens agora disponível para quem quer ir um bocadinho mais fundo? Eu abusei um bocadinho na agenda, como tive aqui um bocadinho mais tempo, então há muita coisa disponível. Se forem à agenda do meu site, está lá tudo. Eu tenho assim uma pessoa extraordinária a trabalhar na minha equipa e que me faz todo este trabalho de agenda e de site e de atualizações e de imagem e confesso que me dá assim alguma tranquilidade. E ela colocou agora um sem número de propostas. Então eu tenho várias formações na área da dança-terapia e da dança-reconexão, que é um pouco como eu chamo a minha intervenção, que é uma mistura já deste trabalho com a mulher, da parte do sagrado feminino, da parte da ancestralidade, da junção com o yoga, com a respiração, com a espiritualidade. Eu chamo-lhe dança-reconexão. Então há algum workshop de dança-reconexão, há 2 formações de dança-terapia, uma presencial e uma online. Também temos uma proposta de yoga para crianças. Recentemente lancei uma que vai começar para a semana de mandalas, o uso das mandalas na educação e na terapia, para online, toda ela, de 4 sessões. Então há várias propostas, há muito para explorar lá na web. Alguns são online e já começo também com os presenciais. Agora, o yoga para crianças, a proposta que tens, qual é que é? Nós É uma temos, formação? eu tenho uma formação com a minha amiga Francisca, da Casa da Alma. Então eu e a Francisca criamos um curso de 3, 4, agora não tenho a certeza, fins de semana. Ela era presencial, agora ela é online. Ela não é uma formação daquelas de fim de semana, ela é uma formação com as bases do yoga em geral e depois tem um módulo de mantras, um módulo de jogos, um módulo de contos, de posturas, um módulo de integração, em que, pronto, o nosso foco é muito preparar as pessoas para já desenharem planificações. É um curso certificado pela Desert e, pronto, para que as pessoas no final possam realmente pôr em prática já o ser professores de yoga para crianças, mesmo que não sejam professores de yoga. Era esta a tua pergunta? Era essa mesmo. E no meio de tantos projetos que tu consegues ter tempo para alimentar e alimentar tão bem, já conseguiste começar a pensar em projetos para o futuro? Para onde é que tu te vês a caminhar nos próximos anos? Ou isso é algo que tu deixas ainda um pouco no reino do mistério? É assim, há uma vontade grande de voltar à música, porque parece que eu não a deixei, mas já há 1 ano e pouco que ela está em stand-by pela pandemia, não é? Então, eu quando voltar, eu ainda vou ver como ressignificar este projeto, porque eu sinto que ele vai mudar, ele não vai desaparecer, porque é onde eu me sinto mais conectada, mas eu sinto que ele vai mudar. E depois há o projeto de publicar mais. O meu computador está cheio de perolazinhas, porque eu realmente, quando me entusiasmo, sou capaz uma noite de ter uma ideia. Eu já trabalhei em projetos de empreendedorismo, eu estou sempre a brotar, eu sou capaz de me sentar no computador e estar 4 horas a trabalhar num projeto que fica no computador. Então eu tenho vários projetos dentro do yoga para crianças. Tenho uma história, tenho um livro que já tem as ilustrações, eu contrato ilustradoras, tenho tudo pronto, tenho como 2 publicações praticamente prontas no computador. Mas há algo, por algum motivo, ainda não vieram cá para fora, e isso eu acho que é um projeto a curto, médio prazo, porque eles estão no computador e faz sentido trazer cá para fora. Um são umas cartas ilustradas de yoga para crianças, com um livro de apoio, está lindo de morrer, são ilustrações da Sara Glória, que está no computador. Pronto, não dá para tudo, não é? Não dá para tudo. Então eu acho que isso é a curto prazo, mas realmente eu já estou onde eu acho que vou ficar por uns anos, na dança-terapia, na música e no yoga, não é? No yoga aliado à música, porque o meu yoga realmente é mais o Bhakti Yoga. E ficas muito bem. Obrigada. Lança, por favor, esses trabalhos preciosos Sim. que tens guardados no computador. Lança esse do yoga para crianças, das cartas. Eu fico à espera. Sim, tem que sair. Até porque, pronto, já investi tantas horas e dinheiro, porque compro ilustrações, então sim, ele vai sair, ele vai sair. E é uma área que também está a crescer em Portugal, não é? O yoga para crianças. E já temos algumas boas escolas a dar formação nessa área, mas eu imagino que a tua formação até tenha sido criada mais por ti, não é?
Foi por mim pela Francisca. Ela era Sim. eu tinha esta formação numa outra instituição e a dada altura era uma equipa de formadoras e então eu e a Francisca de alguma forma já estávamos bastante juntas e decidimos seguir com ela as duas. Então ela tem, até é interessante porque eu tenho um background grande do Kundalini Yoga, né? E no Yoga para crianças eu acredito mesmo na metodologia do Kundalini porque os mantras têm gestos, têm as comunicações celestiais, as meditações são com movimentos. Então eu acho mesmo bonita a abordagem do Kundalini Yoga ao Yoga para crianças. E a Francisca vem de uma linhagem diferente. Então este curso é mesmo, e nós assumimos mesmo isso, apesar de eu vir do Shivananda, como tu, que é Hatha Yoga, não é? Nós assumimos mesmo esta junção como algo que nós vemos que pode ser super proveitoso para as formandas, e por isso é mesmo uma junção das nossas duas escolas. Fantástico. E eu acho que dentro desta área, para quem já trabalha, é muito importante termos bons recursos. É claro que há muitas formas de trabalhar o yoga com crianças, mas se tivermos bom material, bons recursos, lá está, essa herança que vem do Kundalini Yoga, mais facilmente conseguimos fazer o trabalho da melhor forma com elas. Então, vou ficar a aguardar por esses lançamentos. E já que estamos a falar de crianças, é inevitável falarmos das tuas crianças. Tens duas filhas lindas, maravilhosas, tão bonitas, parecem duas Lisas pequeninas. Eu quero te perguntar como é que tem sido viver a maternidade com estas duas filhas lindas que parece que te acompanham para todo lado. Tendo tu já esta visão alargada da vida, com certeza que isto influencia imenso a forma como tu lidas com elas no dia a dia, a forma como tu as educas, a forma como tu as ensinas a resolverem os desafios da vida. Dá-nos dicas, por favor, nós, mães, pais, que temos que lidar com as nossas crianças e até professores de yoga para crianças, que também precisam às vezes de algumas luzes. Como é que nós podemos transmitir todos estes valores? Como é que tu tens conseguido passar a tua mensagem com eficácia? Eu sou uma privilegiada também aqui, não é? As minhas filhas são maravilhosas. Eu costumo dizer que, pronto, todos os filhos são maravilhosos para os pais, não é? Mas eu realmente tenho duas filhas muito, muito especiais. A minha filha Noa, ela tem uma sensibilidade que é fora de série, e a minha mais pequenita, a Oli, ela tem um sentido do humor e uma graciosidade e uma alegria que também é fora de série. Então, eu não sei, Susana, se calhar eu não te vou dar a resposta politicamente correta no meu caso. As minhas filhas têm um pai muito dedicado ao caminho do yoga e onde elas têm um extraordinário exemplo de dedicação, de devoção, de prática disciplinada. E eu trago-lhes a outra abordagem, uma abordagem de maior liberdade, elas quando acordam de manhã, elas podem ver a mãe a meditar, mas elas também podem ver a mãe a tomar um café e elas também podem ver a mãe deitada no sofá a ler um livro, entendes? Então, de alguma forma, é como eu dou-lhes uma visão complementar à que lhes dá o pai, e de alguma forma eu costumo dizer que elas têm o melhor dos dois mundos, elas têm como duas experiências que na verdade se podem fundir numa só. E o que eu realmente quero é que a Noa e a Oli nasceram neste meio, não é? Elas, por mim, mas também muito pelo pai. Elas sabem o que é acordar e ver um pai a cantar em Gurumukhi durante meia hora, não é? E a meditar todos os dias quando elas acordam, elas já sabem que o pai está na sala de meditação. E eu realmente o que eu quero que as minhas filhas, o que eu quero que elas encontrem é o espaço de liberdade de ser elas próprias. Ou seja, eu quero que a Oli e a Noa percebam que nós somos ovo-lacto-vegetarianos por esta e por aquela razão, que nós, na educação dela, priorizamos este tipo de alimentação, mas eu quero que elas sejam livres de me dizer: mãe, eu quero experimentar carne. Entendes? E que sejam livres de me dizer: mãe, eu não quero, mamãe, eu não quero comer carne. Elas agora dizem: ah, não, eu não quero. Mas se elas chegarem aos 10 anos e me disserem: mamãe, eu quero ir a este sítio experimentar McDonald's, ou quer que seja, eu quero que elas sejam livres de me dizer isso, se elas estão a sentir isso.
E eu quero que realmente elas cresçam meninas livres e com consciência e sabedoria para fazer as escolhas delas, mas em liberdade. Então, isto para mim é super difícil, esta educação mais nesta nossa rama. Eu acho que é posta uma exigência às mães fora de série. Eu não gosto de dar conselhos, mas se eu tivesse que dar algum era: mães, sintam-se livres de tratar e de estar com os vossos bebés, com as vossas crianças, como vocês acham que devem estar, sem aquele peso do que é correto, do que é errado, porque as crianças aprendem, eles aprendem pelos modelos, eles não aprendem pelo que tu dizes, eles aprendem pelo que tu fazes, eles aprendem pela tua coerência, eles aprendem pela tua própria liberdade, sabes? Às vezes é preciso ter muita coragem para deixar de fazer como se deve fazer e fazer como tu sentes, porque aí tu estás a passar às tuas filhas ou aos teus filhos que elas têm o direito de sentir a verdade dentro delas e o que é correto dentro delas. Então, é isso que eu quero passar às minhas filhas. Eu acho que eu às vezes olho para elas e eu penso, caramba, se há alguma coisa que eu estou realmente a fazer, que eu sinto que estou a fazer bem, é ver como elas estão a crescer como crianças. E sinto mesmo da parte do pai. Eu não estou com o pai delas, eu não vivo com o pai delas, mas eu sinto realmente que nós somos uma equipa e que, uau, também sinto esta gratidão por esta história e por estas filhas e por tudo o que ambos estamos a conseguir fazer com elas, que é realmente muito bonito. E mais uma vez eu acho que sou uma afortunada. É muito bom teres essa experiência e vocês terem também essa capacidade de manter essa ponte e de criarem essa harmonia em prol de todos, em prol da vossa criação maior, que são as filhas, não é? Eu entendo perfeitamente tudo o que tu dizes e realmente é o mais importante, concordo contigo em absoluto. É ensinar a pensar por si mesmo, a ser livre, e isso implica também ensinar a escutar-se e a conectar-se consigo e a reconhecer o que é que está lá dentro, não é? Com as abordagens que vocês seguem, tu e o pai, já há uma certa facilidade para se chegar a esse nível. Para quem não tem estas ferramentas na sua vida, queres deixar alguma luz? Como é que as pessoas podem gerar esta consciência maior nos filhos? Talvez passando por elas próprias em primeiro lugar, o que é que tu achas? Claro, Começando a olhar mais para dentro também? eu acho que muitos de nós estamos desconectados, não é? Desconectados do que é verdade, desconectados do que é felicidade e desconectados do que é realmente, porque a verdade, o que é verdadeiro, não é o que é certo e o que é errado para o senso comum, não é? E muitas das pessoas que estão no caminho espiritual, ou quase todas, nós viemos aqui parar porque nós queríamos ser melhores pessoas, nós queríamos como ser mais felizes, não é? E, e realmente há que ter uma escuta própria, é como nós em psicoterapia, se tu te deixares levar no enredo da história e não vis o que está para além da história, tu vais estar num enredo que não vai ter fim, porque é história sobre história, não é? E na educação com os filhos, eu acho que realmente é um pouco isto, é tu conectares contigo própria e sentires as tuas próprias limitações, não é, eu nunca grito aos meus filhos. É assim, está bem, nunca gritar aos filhos, mas se tu tiveres a aprender o grito dentro de ti e aprender o não faças isso dentro de ti, as crianças vão notar isso. Então, eu realmente tenho que cuidar de mim, que estar bem para cuidar dos outros. Em Kundalini Yoga, falamos muito da copa de oração, que é como um mudra, como este, em que se tu esvazias isto para dar aos outros, sabes como esta, eu vejo no mesmo na maternidade, se tu dás tudo e tu ficas vazio, tu vais ter alguma dificuldade de voltar a encher e vais esvaziar, tu vais ficar vazio, os outros vão ficar com aquilo, mas cessou. E como é difícil este processo. Então, o que tu deves fazer é ter presente a tua copa de oração, enchê-la e deixá-la transbordar. Eu sinto que é o mesmo com os nossos filhos, não é? É muita autonutrição. Estas mães fazem tudo e depois não conseguem dar a resposta, não é? Porque não é humano, nós somos humanos, nós somos seres espirituais a viver uma experiência humana, nós vivemos esta experiência humana e há que conectar com a nossa humanidade. Eu às vezes vejo mais espiritualidade na humanidade
do que no mundo espiritual. Entendes Uhum. o que eu quero dizer? Uhum. Então, há realmente que conectar com as nossas, com a parte que nos faz fortes, mas também com as nossas fraquezas, nutrir-nos muito, enchermos-nos muito para podermos transbordar para os nossos filhos. Porque senão é muito difícil, não é? Uhum. Respondi-te. Perfeitamente, é isso mesmo. Tenho uma última pergunta. Estou a pedir tantos conselhos, mas eu acho que todos os que te conhecemos e quem nos está a ouvir consegue reconhecer essa propriedade em ti, essa sabedoria, essa experiência. Tu tens um percurso pela vida que te traz a este ponto de poderes estar a aconselhar, porque já caminhaste um bocadinho mais adiante. Então, a minha pergunta final, para encerrar aqui o nosso caminho da felicidade de hoje, é se tens algum conselho que gostarias de deixar a quem está em busca de mais felicidade. Estamos todos, no fundo, não é? O ser humano quer ser mais feliz no geral, mas em particular numa fase como esta, em que estamos ainda em pandemia, a lidar com o sofrimento mais de frente, é possível ser mais feliz? Eu acho que sim, não é? Eu acho que. Eu tenho um pequeno texto sobre a felicidade no meu Instagram, julgo eu, deve estar também no meu Facebook profissional, em que dou um bocadinho o contexto, a contextualização do que é a felicidade e do que é que condiciona ou promove a nossa felicidade, não é? Então, nós temos estes aspectos que vêm da nossa família e destas crenças e ideias de merecimento ou não merecimento. Nós temos as circunstâncias e este espaço que existe entre as circunstâncias e o que eu guardo em mim das circunstâncias. E depois temos as nossas atitudes, como é que nós encaramos o que nos acontece, as nossas crenças, a nossa família, nós temos que acolher, porque dentro das famílias, como dizem nas constelações, há muito amor e nós temos que acolher de alguma forma. As circunstâncias nós não podemos alterar, nós podemos alterar como nos relacionamos com elas. E por último, as nossas atitudes. E a nossa atitude passa por nos conectarmos com o que é ilimitado, com o que não cessa. Não é? Porque se nós nos conectarmos só com as circunstâncias, vai sempre acontecer algo mal. Então, a nossa verdadeira essência, ela é de paz, ela é de serenidade, ela é de felicidade. Mas isso não tem a ver com o que nos acontece ou não nos acontece. Isso tem a ver com como eu me relaciono com o que me acontece ou não me acontece. Não é? E nós podemos encontrar a ligação a este divino através dos mantras, através do yoga, através de caminhadas pela natureza, do que quer que seja. Há pessoas que precisam depois de psicoterapia, de alguma ajuda, há pessoas que só precisam dos florais, que precisam dos florais. Pronto, também chega uma altura que convém tu sentares em algum caminho, não é? Como nós podemos beber de vários, mas de alguma forma não usar também este procurar como uma fuga para sentir, porque está quase tudo dentro de nós, ou eu diria que tudo, não é? Então nós podemos ser mais felizes se nós aprendermos a relacionar-nos com as circunstâncias de outra forma. Eu tive eventos muito marcantes na minha vida, e um muito recentemente nesta viragem de vida, em que eu reconheço que foram extraordinários para mim, mas que eu podia ter decidido ficar nas idealizações do que seria a família perfeita e poderia ter entrado em toda uma loop que seria difícil sair dela. Na verdade, eu reconheço realmente dentro de mim que foi o melhor para mim e sou grata a tudo o que me aconteceu até este momento. Então, acho que é mesmo isso, a forma como nós nos relacionamos. Esse espaço de liberdade que há entre as circunstâncias e o que eu guardo dentro de mim, porque o que eu guardo dentro de mim é o que promove tudo em mim, não é? Fantástico, fantástico. Muito obrigada, Lisa. Eu gostaria de te pedir ainda, se fosse possível, para encerrarmos esta conversa tão especial, se nos podias dar a bênção de ouvir um dos teus mantras ao vivo. Quem conhece vai com certeza adorar, é fechar com chave de ouro. Quem não conhece fica a conhecer e com certeza que vai procurar mais a seguir. Pode ser? Pode O ser, mantra olha, que tu queiras, aquilo que tu pois, mais gostes, o que te apeteça cantar é agora. assim, eu não tinha, só hoje é que me lembrei disto, né? Pegar na guitarra e cantar alguma coisa. E então como venho com isto de que de alguma forma foram as pessoas que me seguem
que ajudaram a orientar o meu caminho, porque eu sentia a minha missão também de acordo com as pessoas que me recebiam. E recentemente, quando eu percebi que queria fazer mais mantras canções, também foi com uma ex-aluna, que é amiga, que me desafiou a ir fazer uma inauguração de um espaço dela. Então eu criei um mantra para a inauguração do espaço dela, um mantra canção. E eu ia cantar o Sitaram, mas eu decidi que não, que eu vou cantar o Kali Shakti, que eu fiz para a Carla. E na altura Kali é como Durga, não é? É uma reencarnação de Durga, como sabemos, e Shakti é como a primeira, é a mãe. E o Kali Shakti, ela criou este nome para a escola e nós fizemos como um jogo de palavras. O que é que significa para ti o Kali Shakti? E eu acho que é um mantra ao feminino, é um mantra à mulher, e mães ou não mães, nós todas temos essa potência em nós, e por isso eu decidi que vou cantar esse Kali Shakti, ok? Graças. Kali Shakti, Hey Ma Kali Shakti, Hey Mãe Guerreira, força, semente, luz, amor, é alma, é paz, consciência, sagrada, divina e plena. Hey Ma Kali Shakti, Hey Ma Kali Shakti, Hey Mãe Guerreira, força, semente, luz, amor, servir, cuidar, criar, é dar, existir e ser. Hey Ma Kali Shakti, Hey Ma Kali Shakti, Hey Mãe Guerreira, força, semente, luz, amor. Lisa, que lindo. Obrigada por nos teres potenciado.
presenteado com este mantra tão bonito e que reflete tão bem a natureza do teu trabalho, a tua sensibilidade. Muito obrigada, de coração. Obrigada eu, foi um prazer estar aqui contigo e com estas pessoas que nos acompanharam. Muito obrigada pelo vosso convite e obrigada também ao João por promover tudo isto. Estou ansiosa por voltar a Lisboa a um concerto vosso. Queres dizer-nos onde é que as pessoas te podem encontrar? É relativamente fácil, mas já agora. Sim, o ideal é, neste momento, seguirem-nos e acompanharem-nos nas redes sociais. É uma forma também de promoverem o nosso trabalho. Estamos neste ponto de qualquer apoio nas redes sociais, como partilhar um evento, colocar que nos ouviram, é uma forma de promover. Então, podem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, principalmente. E também na web, a web é uma forma muito direta de acederem ao meu trabalho. Se quiserem seguir, ter notícias minhas, inscreverem-se na newsletter, uma vez por mês a Marília lança aí qualquer coisa sobre o meu trabalho. E pronto, é uma forma de estarmos em contacto, lisabompastor.com, ou então colocando o meu nome em qualquer motor de busca, encontram-me facilmente. Este nome peculiar que os meus pais me atribuíram. Um nome bonito como tu. Obrigada, Susana. Então, obrigada uma vez mais, Lisa. Obrigada também a quem nos esteve a ouvir. Tivemos aqui alguns comentários de pessoas completamente deliciadas com a conversa. Agradecemos imenso. Quem quiser depois seguir o podcast, voltar a ouvir este episódio ou outros que já tínhamos feito, pode encontrar-nos em viver.pt e também no Spotify. E vamos seguir com mais novidades. Temos aí mais episódios e pessoas interessantes a chegarem. Amanhã temos um com a Fernanda Cunha, do Brasil, também dentro do yoga, uma pessoa também ligada à música, como a Lisa, embora de uma forma diferente, também ligada à dança. Então estejam atentos, acompanhem. O nosso objetivo é trazer pessoas com qualidade, com um trabalho reconhecido, profissional, com sensibilidade também, como foi aqui o caso da nossa convidada de hoje, para vos podermos transmitir também algo mais que vos ajude a encontrarem a serenidade, a felicidade e o bem-estar na vossa vida. Então, obrigada uma vez mais e até ao próximo episódio.